Hello, my dear friend. Welcome. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um vídeo do Agora Eu Falo. Eu sou Leonardo Leite e hoje eu vou mostrar para você uma das coisas mais interessantes e mais poderosas relacionadas ao ensino, ao aprendizado, ao treinamento de inglês. São as frases prontas. Quem já me acompanha, quem já me conhece, sabe e sabe muito bem até da importância que eu tenho dado no aprendizado e no treinamento de inglês junto com as frases prontas. Bom, eu vou te mostrar o que são as frases prontas, como que elas funcionam e o porquê delas. Tá preparado? Tá preparado? Are you ready? Okay, good, let's go. Bom, quando nós conversamos naturalmente, qual é geralmente o nosso foco? Um entendimento imediato e contínuo, certo? Eu falo, você entende, você fala, eu entendo, e assim por diante. E inconscientemente eu me esforço para que o fluxo de informação entre eu e você seja o mais claro e rápido possível. Esse pronto entendimento, meio que automático, é possibilitado pelas frases prontas. A frase pronta é aquela que, quando você usa, não tem erro, é na mosca. Quando nós conversamos, as pessoas têm pressa para entender. Ninguém quer ficar gastando tempo adivinhando o que nós tentamos dizer. Todos buscam o conforto de não ter trabalho para entender. Se você não causar esse conforto ao dizer inglês, ao conversar em inglês, você pode ter o seu inglês recusado. Quando nós conversamos em português com um estrangeiro com pouca experiência no idioma, nós temos que nos esforçar, além do que nós estamos habituados, para compreender o que ele está dizendo. E, obviamente, quase sempre, a gente consegue compreender o que ele está dizendo. E a comunicação é estabelecida, no problem. O mesmo acontece quando conversamos em inglês com um nativo e não conhecemos muito bem os jargões comuns do idioma. A outra pessoa, com certeza, ela vai entender o que nós queremos dizer, pois sua mente vai fazer um pequeno esforço fora do habitual para esclarecer aos 100% o que nós estamos dizendo. E tudo fica bem, comunicação estabelecida. Você já percebeu que quando nós conversamos em português com um estrangeiro que está aprendendo português ainda, nós ficamos um pouquinho desconfortáveis em continuar a conversa? É sem querer, sem maldade. É simplesmente nossa mente, manhosa e preguiçosa, se recusando a trabalhar um pouco mais para entender o que o pobre coitado do estrangeiro está se esforçando para dizer. Por quê? Porque nossa mente adora o automático. Em uma conversa, quanto mais automático o entendimento da linguagem for, mais fluente essa conversa será. E exatamente o mesmo acontece quando nós somos o pobre coitado do estrangeiro, tentando falar inglês. O meu objetivo aqui não é analisar a fundo a psicologia e os fundamentos da comunicação falada, blá blá blá. Não é isso. Simplesmente eu estou mostrando o mecanismo desta comunicação na realidade, como acontece de verdade. Não é certo nem errado essa história. É simplesmente o que acontece. Eu não vejo problema nenhum em conversar dessa forma. Pelo contrário, quando nós estamos aprendendo um idioma, todo esforço é válido. E qualquer nativo da língua inglesa vai te admirar e vai te elogiar pelo seu inglês. Exceto os babacas, mas esses são minoria, não se preocupe. O problema não é quando falamos, o problema é quando escutamos. Por isso eu estou sempre insistindo em escutar, escutar, escutar. Nós não precisamos ser excelentes quando falamos inglês. Nós precisamos ser excelentes quando escutamos as outras pessoas falando inglês.
principalmente os nativos da língua inglesa, porque são eles que usam mais frequentemente as frases prontas. E, obviamente, esperam também ouvir frases prontas para não ter muito trabalho para entender, entende? Veja se você se identifica com a seguinte situação. Você e o seu companheiro, namorado, namorada, estão lá nos Estados Unidos e conversa com um americano dentro de uma loja. E esse americano chega para você e diz: Hey, how you doing? Aí o seu companheiro ou companheira que sabe um pouco mais inglês do que você responde: Great, how are you? E o americano responde imediatamente, feliz da vida: Fantastic, how can I help you? E o companheiro que está mais familiarizado com frases prontas continua: Well, I was wondering if you could show me some cameras. E a conversa flui sem problemas. E você pensa: por que eu não consegui entender nada do que eles falaram? Eu vou explicar. Quando o americano disse Hey, how you doing? Ele quis dizer o mesmo que How are you? Por isso que a resposta foi Great, how are you? Só que se você não tem conhecimento das frases prontas para esse tipo de situação, você só espera que ele diga How are you? E nada mais. Qualquer outra variação de frases no mesmo tema, você vai desconhecer e vai literalmente boiar, ainda vai ficar zangado, achando que ele deveria dizer How are you? Pô, esse cara quer complicar minha vida, por que ele não fala How are you? Porque quando estamos aprendendo inglês, nós criamos uma falsa expectativa de que as pessoas que já falam inglês vão falar do jeito que a gente já aprendeu a entender. E isso não acontece. E aí a gente fica frustrado, a gente se frustra, achando que o que a gente já aprendeu de inglês não serve para nada, o que não é verdade. O que realmente falta é treinar os nossos ouvidos e colecionar frases prontas. Eu vou mostrar para você alguns exemplos concretos de frases prontas. Vamos lá. Ok, good. Vamos a alguns exemplos. Por que então nós usamos as frases prontas? Muito simples. Porque são entendidas imediatamente. Vamos aos exemplos. Quando alguém te chama, Ô Leonardo, vem cá, meu filho. Certo? Ou seja, quando alguém te chama para algum lugar, você pega e responde: já estou indo. Ou então, já estou indo. Isso aí é uma frase pronta em português. In English is I'm coming. Hey, Leo, come over here. All right, I'm coming. Ok? Agora, observe que, se você for traduzir I'm coming ao pé da letra, não corresponde com já estou indo ou estou indo. Se você traduzir ao pé da letra, seria eu estou vindo. Ou seja, não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com já estou indo. E, no entanto, é a frase que a gente usa para dizer já estou indo. Right? Se você disser I'm going, que seria a tradução correta ao pé da letra, entende-se que você está indo embora. Ok? E não indo ao encontro da pessoa que te chamou. É uma frase pré-montada, pronta para ser usada. Ela está gravada no inconsciente da gente, engatilhada na mente de todo mundo. Por isso, o entendimento é papum, é rápido. Right? Ok. Mais uma outra aqui, ó. Farei o que for preciso. Eu farei o que for preciso. I'll do what it takes. O mais interessante dessas frases prontas é que você não precisa se preocupar em que tempo verbal que ela está, se ela está no passado, no presente ou no futuro. Basta você saber usá-la, ou melhor, saber usá-la no momento em que é para ser usado, mais nada. I'll do what it takes. Farei o que for preciso. Você quer se... observe. I'll do what it takes, se você traduzir ao pé da letra, não tem absolutamente nada a ver com o farei o que for preciso. É aí que está a diferença.
A gente começa a aprender inglês e começa a tentar falar inglês como a gente fala em português, simplesmente substituindo as palavras. E não dá certo. Você quer se casar comigo? Will you marry me? Will you marry me? Note aí que é muito diferente da tradução. E se você usar a frase pronta na situação correta, você vai acertar sempre, sem se preocupar com o tempo verbal, ou com a construção, ou em construir uma frase como ela é feita em português. Então, aprenda isso. Ninguém tem consciência das frases prontas na própria língua. Olha que coisa interessante. Ninguém tem consciência das frases prontas na própria língua. As pessoas as usam por reflexo. Você não tem consciência delas em português e um americano não tem consciência delas em inglês. Agora você está tomando consciência porque eu estou te ensinando. Porque em português nós também não temos consciência disso. A gente simplesmente usa a frase. E quando aquele pobre coitado do estrangeiro que eu contei no começo começa a usar as frases que nós estamos acostumados a usar, nós pensamos, uau, esse estrangeiro fala muito bem o português. Por quê? Porque ele sacou, ele captou as frases mais importantes para serem usadas naqueles momentos ali da conversa. Muito bem. Então, a gente vai aprendendo as frases prontas através de situações. Como, por exemplo, para saber a idade de alguém, how old are you? É melhor você aprender dessa forma do que ficar tentando entender o que significa ipsis literis, how old are you? Você vai quebrar a cabeça demais com isso. É muito melhor você saber que para saber a idade de alguém, você vai perguntar para esse alguém, how old are you? That's it. Ok? Quando alguém te chama, você já sabe. Hey, Leo, I'm coming. Yes, I'll do what it takes. Good. Como é que é? Você quer casar comigo? Good. Will you marry me? All right. Agora, duas aqui que eu não contei ainda, hein? Onde você nasceu e para saber as horas. Como é que deve ser? Where were you born? Good. My dear friend, preste bem atenção. É melhor você aprender a frase sem ficar traduzindo. Ah, where é onde? Were é o passado do verbo to be. You é você. Born vem do verbo to be born, nascer. É uma confusão incrível. It's not necessary. Right? Simplesmente lembre-se dessa frase. Where were you born? E para saber as horas, what time is it? Se você for traduzir isso ao pé da letra, não funciona. Ok? Não funciona. Porque, por exemplo, time não é necessariamente horas. Ok? Pode ser tempo, pode ser época, uma era. Ok? So, what time is it? Então, pratique essas frases e me diga o que você sente ao usar frases prontas, como essas que você acabou de usar. Você vai se sentir muito melhor. E o interlocutor, ou seja, a pessoa que vai estar te ouvindo, ele também vai se sentir muito melhor. Ele vai se sentir muito mais confortável. Vou dar mais uma ou duas aqui para você. Você quer iniciar um assunto e quer chamar a atenção da pessoa. Você diz, é o seguinte, em português a gente não fala isso. Bom, é o seguinte, vou começar o assunto. É o seguinte, in English, não adianta você pegar, simplesmente traduzir é o seguinte e passar para o inglês. Não vai funcionar. Não adianta você pegar a palavra seguinte, olhar num dicionário português e inglês e ver o que é a palavra seguinte em inglês. Tá me entendendo? Como é que é em inglês? Tell you what. Tell you what. E blá, 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 blá. You know what? You know what? Blá, 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 blá. Comece a observar em filmes, televisão, seja lá o que for,
que você acompanha em inglês, como que as pessoas usam isso o tempo todo. I'll tell you what. Bom, é o seguinte, I'll tell you what. Eu vou te dizer o seguinte, toda vez que você for iniciar um assunto e você vai chamar a atenção da pessoa para o tal assunto, tell you what, or you know what? Observe o seguinte, todos querem conforto no pronto entendimento, ok? Nesse entendimento imediato. A sua conversação ela pode ficar travada por causa disso. A conversação ela fica travada por causa disso. Porque a tendência é a gente conversar, tentar construir frases em inglês baseadas no nosso conhecimento em português. Fica muito difícil. Sem as frases prontas, sua conversação se torna artificial e cansativa e pode ser recusada. O que é uma conversação recusada? Como é que você percebe que o seu inglês está sendo recusado pelo seu interlocutor? Quando ele não te dá corda. Ele começa a ter um pouco de dificuldade para entender e começa a não interagir com a sua conversa. Isso sim é uma conversa recusada. Não é... ninguém vai chegar para você e falar assim, I don't want to talk to you anymore. Eu não quero conversar com você mais. Não é assim que acontece. Ok? E isso acontece muito mais do que você pensa. Só que nós não temos essa consciência. Por isso que acontece muito da gente estudar inglês, né? Pelos métodos tradicionais aqui no Brasil, chegar em um país de língua inglesa, nos Estados Unidos, ou Inglaterra, ou Austrália, Nova Zelândia, Canadá, onde for, e nós temos aquela impressão, poxa, eu falei tudo certo, mas ninguém me entendeu. Eu falei do jeito que é para falar, e ninguém entendeu. É porque o jeito que a gente acha que é para falar não é o jeito mais comum, não é o jeito usado. Se der muito trabalho para poder entender, você acaba sendo recusado. A conversa é recusada. É muito interessante esse assunto. O inglês correto, mas sem frases prontas, não causa o conforto que o interlocutor espera. Aprenda isso. Dê atenção a frases prontas, igual nós usamos frases prontas aqui no Brasil. Vai ficar mais fácil do que se você tentar traduzir o seu pensamento, que obviamente começa em português, e tentar traduzi-lo para o inglês, simplesmente substituindo as frases. É muito interessante esse conceito, right? Good. Bom, that's it. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Espero que você leve essa dica com você na sua jornada fabulosa com destino à fluência em inglês. E não deixe de vir treinar inglês com a gente. Alright? Te vejo no próximo vídeo. I'll see you later. Cheers. Bye bye.